Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os preparativos do lançamento do meu terceiro livro, o que eu estou fazendo para a Bienal do Rio, que é o local do lançamento, enfim, um pouquinho de tudo, quem sabe uns spoilers sobre essa nova história, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Que tal falarmos de preparativos? Antes de qualquer coisa, eu queria contextualizar um pouco. Oi, eu sou a Thelma, sou escritora de ficção, mais exatamente de suspense combinado a romance e fantasia. E eu lancei há 2 anos atrás, na Bienal do Rio, o livro Nas Névoas da Tempestade, que é exatamente essa misturinha. E aí, passado um ano, aqui na Bienal de São Paulo, lancei o spin-off, que é a Profecia das Bruxas, que fica dentro dessa atmosfera. Tem personagens em comum, mas são histórias independentes. Você pode ler em qualquer ordem, com uma certa ligação mágica entre elas. O terceiro livro também é um spin-off, então segue essa mesma atmosfera mágica de bruxas, só que dessa vez totalmente na cidade de São Paulo. Ah, por que eu tô dizendo isso? Porque Nas Névoas da Tempestade começa aqui em São Paulo e vai para Londres, essa trama de suspense e romance com as bruxas. E o terceiro, A Profecia das Bruxas, começa em Londres, mas vai para Edimburgo, a capital mais mal assombrada da Europa, pelo menos reza a lenda que é assim. Sobre os preparativos, quando eu lancei Nas Névoas da Tempestade lá no Rio, eu fiz uma sacola bem bonita, cor de laranja, de TNT, mas ela era impressa. Esse era o brinde para quem comprasse o livro. No segundo ano, eu também fiz a sacola, mas acrescentei as poções mágicas, já que a protagonista era uma bruxa natural. Então eu fiz pequenas poções mágicas e dava de brindes para os leitores, além da sacola. Claro, tem marcadores, outras coisinhas mais. Eu também pintei uma maletinha com a capa do livro. E agora eu fiquei me desafiando. O que eu ia fazer? Eu aboli a sacola de TNT, já que ela é uma sacola impressa, algo que não sou eu que faço, para fazer algo com as minhas próprias mãos. E essa aqui é a ideia, já vou mostrando para vocês, uma sacola de algodão cru, pintada à mão. Essa é a capa do segundo livro, claro que estilizada, é a minha versão da capa, e eu tô adorando pintar essas sacolas. Então eu comprei 10 sacolas de algodão cru para testar se ia funcionar essa minha ideia, e eu tô aqui já, essa é a nona. É a nona sacola desse lote de 10 que eu comprei. Veja, essa é a fase bem inicial da pintura, quando eu protejo com a fita crepe. Eu colo a luazinha primeiro, assim como o gatinho, o rascunho dele, eu colo também uma fita crepe com o desenho e passo branco, depois eu faço uma camada de cinza, com 2 cinzas diferentes. Pois é, se aquela é a nona sacola, hoje mesmo eu termino de pintar as 10 desse primeiro lote. E aí eu já pensei, peraí, se em uma semana, foi mais ou menos esse o prazo que chegaram as sacolas aqui em casa, eu consegui pintar 10, eu acho que até a Bienal do Rio eu consigo mais. Foi assim que eu tive a brilhante ideia de comprar mais 40 sacolas de algodão cru. E aqui eu já comecei o primeiro teste. Porque as sacolas do segundo lote, essas 40, são maiores do que as que eu comprei em primeiro lugar. Então essa aqui é uma fase quase final, quer dizer, quase. Aqui eu já risquei o desenho e começo a pintar as janelinhas. Eu tenho a ideia também, porque sempre eu termino com laranja. O laranja das árvores, o laranja do brilho das janelas. Mas eu pensei também em fazer uma só preto e branco, que fica bacana também. Mas ó, tá bem no meio, ó, o gatinho começa a tomar. Eu faço gatinho às vezes laranja, às vezes o gatinho é um gatinho preto. Enfim, talvez eu faça outros gatinhos. E na verdade eu quero fazer outras capas.
Pra ser bem honesta, eu tô criando coragem de fazer essa capa. Vamos mostrar aqui um detalhezinho da orelha. Seria mais ou menos esse o desenho. Mas essa lua amarela, ela tá me deixando preocupada. Ela tem uma textura, se você observar bem, em amarelo e um amarelo mais claro, que vai ser complicadinho de fazer. Outra coisa que me chamou a atenção foi a cor do céu. Ele fez uma cor bem escura, tanto é que a árvore que aparece aqui no canto, na orelha, quase invisível. Ela tem um brilho interno que, olhando de perto, você enxerga. Então, eu não sei se eu consigo, na pintura, tamanho detalhamento. Eu talvez tenha que diminuir esse contraste, dar uma clareada nesse céu para conseguir dar uma escurecida na árvore. Algo assim para conseguir um efeito interessante. Eu não sei, essa capa ela tá na minha cabeça, sabe? Eu tô pintando mentalmente antes de tentar colocar na sacola mesmo. Eu disse que na Bienal de São Paulo eu pintei uma maletinha com a segunda capa e fez um sucesso, todo mundo queria a maletinha. O que eu fiz em seguida foi pintar algumas caixinhas menorzinhas com a segunda capa e fez mais uma vez sucesso, e eu tive que vender para as pessoas porque elas queriam as caixinhas, além do livro, queriam as duas coisas. E agora eu também vou fazer as caixinhas, então além de pintar essas 40 sacolas, eu preciso pintar as caixinhas. E aqui eu vou revelar um pouquinho da terceira capa, que é em São Paulo, e tem um casal. Porque é uma história onde o romance tem uma predominância em relação aos demais, aos dois primeiros. O romance acaba aparecendo mais. E eu pedi pro capista que tivesse um casal na capa, que eu acho mais justo. Só que para desenhar isso e pintar numa caixinha, olha, mas tá assim por enquanto. Essa já é praticamente a versão final. A tampinha, né, eu pinto. Então a gente vê que aqui é a Avenida Paulista, claro que estilizada. Eu tentei, na capa fica mais claro isso, aqui eu tentei reproduzir. O casal, eles estão se olhando na capa e é bem fofo, sabe? É bem legal. Só que é muito difícil você fazer duas pessoas de perfil e que elas fiquem parecidas com um desenho original. Você até faz duas pessoas de perfil, mas elas ficam com caras diferentes. Na madeira, a caneta que eu uso ou o pincel, eu não consigo tal detalhamento. Aí qual foi a minha ideia? Colocar o casal de costas. Assim eu escapo dos detalhes do rosto. O restante do desenho tá bem parecido com o original. É mais ou menos isso que eu tô preparando para a Bienal do Rio. Então a gente vai ter caixinhas, sacolas, poções mágicas e, é claro, os livros. Eles vão estar lá, que é a parte mais importante. Esses são mimos, são presentes meus para os leitores que forem até a Bienal, que comprarem o livro. É o mínimo que eu posso fazer, dar um presente, porque ler as minhas histórias é um grande presente que o leitor me dá. É isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.